Olá pessoal, um prazer estar com vocês. Meu nome é Fábio Cabar e nós vamos hoje conversar sobre outro tema de obstetrícia no curso Medicel preparatório para as provas de residência. Nós vamos conversar hoje a respeito de um importante tema dentro da obstetrícia patológica, qual seja o tema prematuridade. Prematuridade é um tema de obstetrícia patológica a respeito da mais importante causa de óbito nos berçários, que é o tema que leva à principal morbimortalidade dos recém-nascidos no Brasil e no mundo. Prematuridade é responsável por 10 a 11% de todas as causas de morbidade e mortalidade nos berçários, e ela é definida como todo recém-nascido vivo com menos de 37 semanas, de acordo com a OMS. Temos que diferenciar a prematuridade do baixo peso. Baixo peso é recém-nascido com menos de 2.500 gramas, então não podemos confundir essas definições, esses conceitos. Prematuridade, o recém-nascido com menos de 37 semanas, e o recém-nascido de baixo peso, aquele recém-nascido com menos de 2,5 kg. A incidência, como eu disse a vocês, cerca de 4 a 11% em países desenvolvidos, sendo que na cidade de São Paulo essa incidência é de 7%. Em hospitais terciários, hospitais de referência para a obstetrícia patológica, para a obstetrícia de alto risco, como é o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, essa incidência pode ser de 22%. Então, sabemos que em lugares que recebem gestantes de alto risco, essa incidência pode ser muito maior do que na população geral. Como fatores de risco para a incidência de prematuridade, temos que lembrar de fatores epidemiológicos, obstétricos, ginecológicos, clínicos cirúrgicos, iatrogênicos e ainda fatores desconhecidos. Vamos falar um pouquinho melhor a respeito de cada um destes fatores. Então, fatores epidemiológicos que são importantes para a prematuridade. Fatores socioeconômicos. Sabemos que população de baixo índice, né, socioeconômico é a população de alto risco para a prematuridade. Pacientes desnutridas. Lembrando da importância de pacientes desnutridas, nós estamos falando de qualidade de alimentação e não de quantidade. Muitas vezes a paciente que come muito, mas come mal, também é desnutrida, né? E aí, mesmo a população de alto nível socioeconômico, paciente que tem acesso à alimentação, elas muitas vezes comem muito, mas comem mal. Então, quando falamos em desnutrição, não falamos em comer muito, mas falamos em comer mal. Pacientes desnutridas, não é? Pacientes com gravidez indesejada são pacientes com risco de prematuridade. Pacientes com pré-natal inadequado, pacientes estressadas, e daí temos uma alta incidência de estresse em pacientes de alto nível socioeconômico, essas pacientes que são grandes empresárias, que têm empregos em altos escalões, que são empresárias, que são CEOs de grandes empresas, não é? Então, tem também um risco de prematuridade. O tabagismo e o uso de outras drogas são também considerados de risco para a prematuridade. Fatores obstétricos, então, infecção amniótica é um alto risco de prematuridade. Geralmente são infecções ascendentes causadas por bacteroides, por Gardnerella. Essas infecções acabam levando esses fatores infecciosos à ativação de fatores inflamatórios. Esses fatores inflamatórios levam à ativação de enzimas, não é? São as enzimas, as elastases, não é? Essas elastases degradam o colágeno, esses colágenos degradam o colágeno que está presente no colo uterino, não é? E acaba entrando em trabalho de parto, acaba levando a dilatação cervical e, consequentemente, entrando em trabalho de parto, rompendo a membrana e causando o parto prematuro, não é? Então, acaba levando ao nascimento prematuro, à ruptura de membranas, tá? Então, existe uma íntima ligação entre
a ruptura prematura de membranas e o trabalho de parto prematuro. Uma coisa levando a outra, o trabalho de parto prematuro levando a ruptura prematura de membranas e a ruptura prematura de membranas levando ao trabalho de parto prematuro. Tá certo? Então, é o que eu acabei de dizer para vocês. A ruptura prematura de membranas está ligada às infecções, assim como as infecções também estão ligadas à ruptura prematura de membranas. De que forma? Uma vez que há a ruptura prematura de membranas, isso aumenta o risco de infecção intraamniótica, porque as membranas acabam levando uma proteção à infecção intraamniótica. Quando rompem-se as membranas, facilita essa infecção intraamniótica. Rompeu a membrana, diminui essa proteção intraamniótica, tá certo? Por outro lado, quando você tem uma situação de infecção, não é? Essa infecção cervical acaba levando uma maior probabilidade de ruptura das membranas por ativação das elastases. Tá? Então, a infecção pode gerar ruptura de membranas amnióticas ou a ruptura de membranas amnióticas pode levar à infecção. Uma coisa leva a outra e a outra leva a uma coisa. Elas estão intimamente relacionadas, tá? E a mesma coisa funciona com o trabalho de parto prematuro. O trabalho de parto prematuro leva à ruptura de membranas e a ruptura de membranas leva ao trabalho de parto prematuro, tá? Existe essa correlação entre as três coisas. Também isso acontece com a placenta prévia, a gemelaridade e o polidrâmino. Outros fatores obstétricos relacionados com a prematuridade, as alterações hormonais, então, alterações na progesterona. Se vocês lembrarem, existe aquele preceito fisiológico de que as fibras musculares, quanto mais elas são estiradas, quanto mais você estica uma fibra muscular, maior o seu potencial de contração. Então, quanto mais você estica um músculo, maior o potencial desse músculo contrair. Imagine que na gravidez, o músculo do miométrio, você está esticando esse músculo a gravidez inteira. Então, era de se esperar que você esticasse o músculo do útero e que esse músculo fosse cada vez mais contrair. E isso não acontece. O miométrio, ele não contrai ao longo da gravidez. Por que isso acontece? Acreditamos que seja graças à progesterona. É a progesterona que deixa o miométrio quiescente. É a progesterona que deixa o miométrio dormindo, que faz com que o miométrio não contraia. Caso você tenha uma deficiência na produção da progesterona, você pode ter um miométrio que contrai além do desejado. Você pode ter uma progesterona que contrai além daquilo que é o normal, tá? Então, deficiência hormonal, deficiência de progesterona pode levar ao trabalho de parto prematuro, tá? Além disso, incompetência cervical, sangramento genital, DPP, placenta prévia, são fatores de risco para a prematuridade. Gemelaridade, polidrâmino, né? Porque isso sobredistende, aumenta o útero, deixa o útero grande, deixa o útero sobredistendido. Malformações fetais, como anencefalia, né? E partos prematuros anteriores. Então, partos prematuros em outras gestações, sabemos que são de risco para novas prematuridades em gestações posteriores, tá? Não sabemos o porquê, mas se ela teve parto prematuro numa gestação anterior, ela tem risco de ter novos eventos em gestações futuras, tá certo? Então, fatores ginecológicos, amputação do colo uterino. Se ela teve, por exemplo, um NIC2, um NIC3, fez uma amputação do colo, é de risco para ter prematuridade. Se ela tem malformação uterina, se ela tem miomas, tá? Ela é de risco para prematuridade. Fatores clínicos cirúrgicos. Então, se ela tem doença materna, se ela tem diabetes, hipertensão, nefropatias,
tireoidopatias, infecções, se ela faz algum procedimento cirúrgico. E aqui eu digo para vocês que essas doenças maternas, elas aumentam tanto a prematuridade espontânea quanto a prematuridade eletiva. Qual que é a diferença entre prematuridade espontânea e prematuridade eletiva? Vejam, a prematuridade espontânea é aquela em que a paciente entra em trabalho de parto espontaneamente. Então, geralmente, a doença descompensa, o diabetes descompensa, a hipertensão descompensa, a cardiopatia descompensa e a natureza faz com que a paciente entre em trabalho de parto. Meio como uma proteção e a paciente entra em trabalho de parto espontaneamente. Tá? Então, essa é a prematuridade espontânea. A prematuridade eletiva é aquela onde o médico eletivamente marca o parto antes da hora. Então, um exemplo, a paciente hipertensa desenvolve um DHG, desenvolve uma eclâmpsia e você marca o parto antes da hora. A paciente tem uma hipertensão arterial crônica que descompensa e você marca o parto com 36 semanas. Então, você faz um parto antes da 37ª semana por conta de uma doença materna, por conta de uma descompensação clínica da mãe. A paciente tem um diabetes extremamente descompensado e você marca o parto com 34 semanas, por exemplo. Então, nestes casos, o parto é um parto eletivo, é um parto prematuro eletivo. Daí porque eu dizer que as doenças clínicas podem levar a uma prematuridade espontânea ou eletiva. Tá certo? A prematuridade iatrogênica é aquela, muitas vezes, que na verdade é imperdoável, né? É aquela em que existe um erro na idade gestacional, você não conhece a idade gestacional, essa idade gestacional ela não é conhecida, né? E você acaba marcando um parto antes da hora, você acaba marcando um parto eletivamente, absolutamente fora de hora, fora de propósito, nasce um bebê prematuro sem nenhuma justificativa, né? Então, a prematuridade iatrogênica é aquela totalmente condenável, que não deve acontecer, que não tem nenhuma justificativa de ocorrer. Bom, como é que se previne a prematuridade, né? Nós temos, enquanto médicos, enquanto obstetras, condições de prevenir a prematuridade em 3 níveis, né? Temos a prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária, né? A prevenção primária é a prevenção mais difícil de se conseguir, eu diria quase que impossível, né? Porque a prevenção primária, ela corresponderia a remover todas as causas, tá? Por que ela é muito difícil? Porque muitas vezes é impossível remover a causa. Então, eu vou dar um exemplo. Eu acabei de dizer que diabetes é uma causa de prematuridade. Eu consigo remover o diabetes? Não consigo. Eu falei que a hipertensão é uma causa de prematuridade. Eu consigo remover a hipertensão? Não consigo. Eu falei que uma malformação uterina é uma causa de prematuridade. Eu consigo remover a malformação? Não consigo. Então, a prevenção primária ela é extremamente difícil de ser realizada. O que eu consigo fazer muitas vezes é a prevenção secundária. Onde na prevenção secundária, o que é feito é a detecção da alteração e o estabelecimento da conduta profilática. Aí eu faço. Então, eu detecto diabetes e eu trato o diabetes. Eu detecto a incompetência cervical e eu faço uma cerclagem. Eu detecto o mioma e eu corrijo o mioma. Eu detecto a hipertensão e eu trato a hipertensão. Então, eu faço profilaxia secundária. Aí eu consigo. E se não é possível fazer nem a profilaxia secundária, eu vou tentar oferecer a profilaxia terciária, que é a inibição no trabalho de parto, que já é uma fase final, uma linha final de tratamento.
profilaxia terciária. Tá certo? Bom, é possível detectar risco? Ou seja, é possível você observar, dentre as pacientes com fatores de risco, aquelas de maior risco de prematuridade, aquelas que eu tenho que me preocupar com maior cuidado, porque são realmente pacientes de risco para desenvolver, para ter um nascimento antes da hora? Aparentemente sim. Tá? Então, existem algumas maneiras de eu tentar rastrear e triar pacientes de maior risco. Quais seriam essas maneiras? Então, primeiro, eu posso tentar monitorar as contrações uterinas. Essa monitorização, ela pode ser clínica. Então, eu vou lá com a mão, eu faço a monitorização clínica. Essa monitorização, ela é imperfeita, porque ela depende da minha sensibilidade, não é? E ela tem muita variação inter-observador, né? Eu tenho uma sensibilidade, o outro observador tem outra sensibilidade. Então, ela é imperfeita, tá? E eu posso fazer com uma máquina, eu posso fazer com um tocógrafo. Então, o tocógrafo vai lá e faz o registro das contrações, tá? É um método com baixa sensibilidade, mas que pode ser feito, tá? Eu posso fazer com o toque vaginal. Então, eu vou lá, faço o toque vaginal, e com o toque vaginal eu meço o colo do útero. Então, eu meço o colo do útero e eu vejo, o colo está grosso, o colo está fino, o colo está mais ou menos. Tá? Também é uma medida imperfeita, porque, de novo, vai ter uma medida que vai diferenciar entre os observadores. Eu vou dizer, bom, eu acho que está mais ou menos, eu acho que está grosso, eu acho que está fino. O outro rapaz que vai tocar vai dizer, bom, não, está mais grosso, está mais fino. Na semana seguinte eu vou tocar e vou dizer, não, eu acho que piorou, eu acho que melhorou, eu acho que está igual. Então, também tem uma sensibilidade que varia. Tá? Então, o ideal, neste caso, é você fazer a medida do colo uterino por ultrassonografia. E eu vou dizer para você que essa é a melhor maneira de você estimar o risco. É fazer a medida do colo uterino por ultrassom. Tá? Você faz a medida do colo uterino por ultrassonografia. A ultrassonografia é feita por via transvaginal entre a 20ª e a 24ª semana de gestação, onde você vai medir, então, o colo uterino. Você mede o colo uterino do orifício interno ao orifício externo. Então, você pega o orifício interno do colo ao orifício externo do colo, tá certo? E você tem que ter esse comprimento, idealmente, maior que 30 milímetros. Então, entre 20 e 24 semanas, por via transvaginal, o ideal maior que 30 milímetros. O que te preocupa é uma medida menor que 20 milímetros. Isso é o preocupante. Isso é um colo curto. Tá? Entre 20 e 30 é uma zona nebulosa. Nós não sabemos, na verdade, se o colo é curto ou se o colo não é. Alguns estudos sugerem, para fazer uma média, eles falam 25. Então, fala, olha, 25 milímetros é a zona de corte, mas não é o que os estudos mostram. Os estudos dizem assim, olha, 30 é bom, 20 é mal. Mas os protocolos usam, muitas vezes, o 25 para arredondar. Diz 25 ok, 25 mal.
Lembrando, transvaginal entre 20 e 24 semanas. O ultrassom te traz ainda 2 outros sinais. Um sinal chamado sinal dedo de luva. O que é o sinal dedo de luva? É a visualização. É a visualização de um espaço de 5 milímetros que adentra o canal sem a visualização de eco glandular. Então, veja, é um espaço no canal de 5 milímetros sem a visualização do eco glandular. Tá? É esse espaço aqui no canal, ó, de 5 milímetros. Perceba que eu desenhei aqui um espaço, parece um dedo de luva. Tá? Então, é o sinal do dedo de luva. E um outro sinal chamado sludge. O que é o sludge? Sludge é uma lama. Lama é um sinal, é um material particulado. É um material particulado que se deposita nessa região baixa das membranas amnióticas. Então você tem um material, tipo uma lama, tipo uma areia, tipo um barro, que vai se depositando nessa região aqui da membrana amniótica. Os ultrassonografistas iam vendo esse material, iam se perguntando, o que será que é isso? Eles não sabiam o que era isso. E aí eles foram se perguntando, foram vendo o que significava aquilo. E eles começaram a observar que os casos que apresentavam esse sludge, que apresentavam essa lama, os casos apresentavam um maior risco de prematuridade. E diziam, nossa, se tem sludge, nasce prematuro. Não 100% das vezes, mas tem maior chance de prematuridade. E aí começaram a ver, mas por que tem mais prematuridade? O que será que é o sludge? E começaram a investigar e começaram a perceber que tinha maior risco de infecção. Começaram a achar que era um material de infecção. E aí, como era infecção, começaram a tratar esses casos. Então, alguns lugares, veja bem, isso não é protocolar, isso não está no Ministério da Saúde, isso não faz parte de protocolos. Alguns lugares isolados, quando tem sludge, trata com antibiótico. Tá? Isso é só para você saber a título de curiosidade. Tá? Então, se você ouvir falar de sludge, saber o que é sludge, saber o que isso significa. Tá? Mas o mais importante para você saber com relação à prematuridade e ultrassom é que o ultrassom deve ser utilizado para medir colo de útero entre 20 e 24 semanas por via transvaginal e que quando você tem um colo menor que 20 milímetros ou 25 milímetros em alguns protocolos, você tem maior risco de prematuridade. É isso que eu quero que você saiba. Tá? Nestes casos, você deve utilizar progesterona 200 miligramas por via vaginal, da forma que eu vou dizer para vocês agora há pouco. Tá bom? Além disso, você pode utilizar como detecção de risco a fibronectina. Tá? O que é a fibronectina? A fibronectina é uma proteína que normalmente se encontra na vagina, no colo do útero, e é uma proteína que faz parte da adesão das membranas ao endométrio. Então, é uma proteína normal, que normalmente está na região do colo do útero até por volta de 20 semanas. Tá? Ela não é patológica, ela é fisiológica. Tá certo? E por volta de 20 semanas, 22 semanas, essa proteína desaparece do colo. Ela volta a aparecer por volta de 35 semanas de gestação. Tá? Ela volta a aparecer com 35 semanas de gestação. Muito bem, o que se observou?
se observou que em casos de trabalho de parto prematuro, essa proteína aparecia antes da 35ª semana de gestação. E aí se começou a utilizar como marcador do trabalho de parto. De que forma? Da seguinte maneira. Presta bem atenção e assinala com uma canetinha vermelha ou amarela. Isso cai muito em prova. Quando você tem uma paciente com contrações, então uma paciente sintomática, portanto com contrações, ela vai ao pronto-socorro e você tem dúvida se ela está em trabalho de parto ou não. Você faz o teste da fibronectina. Se este teste vem negativo, portanto, não tem fibronectina no colo, você pode mandá-la embora, porque ela não está em trabalho de parto e não vai nascer nas próximas 2 semanas. Ok? Se por outro lado, ela está com contrações, ela está entre 22 e 35 semanas, ela está com contrações, você faz o teste da fibronectina e esse teste vem positivo, você interna a paciente, você faz tocólise, porque pode ser que nasça este bebê. Tá? Então, está com contrações, fez a fibronectina, veio negativo, pode mandar embora. Está com contrações, fez fibronectina, veio positivo, interna e faz tocólise. E se ela tiver sem contrações, não precisa fazer o teste. Não precisa fazer o teste. Tudo bem? Bom, pré-natal. O pré-natal dessas pacientes de risco deve ter o início precoce. Os retornos devem ser mais breves. Essas pacientes devem receber orientação higienodietética. Deve ter a equipe multidisciplinar para orientá-las. E a ultrassonografia deve ser feita precocemente. Deve-se utilizar progesterona micronizada numa dose de 100 mg dia entre 24 a 34 semanas, isso para pacientes com fatores de risco, e 200 mg dia quando o colo tiver menos de 15 milímetros. Então, quando o colo tiver menos que 15 milímetros, utilizar 200 mg dia de progesterona. Deve-se fazer cerclagem uterina nas pacientes com história de incompetência cervical. Orientação de sinais e sintomas de contração uterina, procurar o hospital. Vitalidade fetal a partir da 28ª semana. No caso de trabalho de parto prematuro. Então, trabalho de parto prematuro é a presença de contrações rítmicas irregulares capazes de levar a alterações cervicais, sejam alterações de dilatação ou esvaecimento. Neste caso, você pode indicar tocólise, que é a inibição do trabalho de parto prematuro. Então, repito, o trabalho de parto prematuro ele é definido como a presença de contrações rítmicas irregulares, capazes de levar à alteração do colo, alteração essa que pode ser dilatação e ou esvaecimento do colo. Tá certo? Nestes casos, você pode pensar em fazer tocólise, tá? A tocólise tem como indicação postergar o parto em 48 a 72 horas para que você use corticoterapia e para que você remova a paciente para um centro de referência. Tá? Então, quando você faz tocólise, não é para a gravidez chegar a 37 semanas. Quando você faz tocólise, é para você conseguir fazer corticoterapia e para você conseguir remover a paciente para um centro de referência. Então, ela está com 32 semanas. Você começou a tocólise, você inibiu o trabalho de parto por 4 dias. Nesses 4 dias, você conseguiu removê-la para um centro terciário. Você conseguiu fazer corticoterapia. Nasceu 4 dias depois, o seu tratamento foi considerado de sucesso ou de insucesso? Foi de sucesso, foi bem sucedido.
Ah, mas nasceu com 32 semanas e 4 dias. Ainda foi prematuro. Não tem importância. Não tem importância. O seu objetivo não era deixar de ser prematuro. O seu objetivo era dar tempo de fazer corticoide e nascer no centro de referência. Se você conseguiu, ótimo. Era o que você objetivava. Tá? Então, muito cuidado com essa sua resposta. Tá certo? Então, condições para tocólise. Tem que estar em trabalho de parto, né? Então tem que ter contrações rítmicas, né? Deve estar no período de latência, então tem que estar até com 3 centímetros de dilatação, não pode estar em fase ativa, né? Tem que ser na fase de latência do trabalho de parto. A idade gestacional deve estar entre 22 e 34 semanas. Antes de 22 não se justifica porque é aborto, né? E depois de 34 não se justifica porque não faz mais corticoide. Então, não tem necessidade de fazer antes de 22 e depois de 34. Tá? As contraindicações para tocólise. Quando que você não faz tocólise? Quando tem sofrimento fetal, né? Porque você não vai inibir um caso onde o feto está sofrendo, tá certo? Quando você tem malformações incompatíveis com a vida, quer dizer, o feto vai morrer de qualquer maneira, então é indiferente que morra agora ou que morra daqui 5 dias, porque a malformação é incompatível com a vida, né? Quando tem restrição de crescimento fetal, na ruptura prematura de membranas ovulares, isso ainda é discutível, em alguns serviços se faz, em outros serviços não se faz, o Ministério da Saúde não se posiciona com relação a isso, daí as interrogações, né? Na infecção amniótica, geralmente não se faz, tá? Não há condição de se fazer, tá? Porque você está numa situação de urgência e emergência, então não há condição de se fazer inibição de trabalho de parto, tá? É uma temeridade que se faça, então é contraindicação. No DPP e na placenta prévia, também é uma contraindicação. Na síndrome hipertensiva grave, no diabetes mellitus sem controle, nas cardiopatias, né? E daí o que se pergunta se todas as cardiopatias haveria uma contraindicação, ou se apenas algumas, também não se tem essa resposta. Geralmente nas cardiopatias mais graves, nas cianóticas, haveria essa contraindicação, nas mais leves, a princípio não, né? No hipertiroidismo, na anemia falciforme. Quais são as drogas que nós poderíamos utilizar com a finalidade de tocólise? Né? Existem várias drogas que poderiam ser utilizadas com essa finalidade. As drogas mais utilizadas no mundo com essa finalidade ainda são os beta-agonistas. Dentre os beta-agonistas, nós temos a terbutalina, o salbutamol, a isoxisuprina, o fenoterol e a ritodrina. Dentre todos, o que está mostrando aí o asterisco, que é a ritodrina é a única droga liberada pelo FDA a ser utilizada dentre os beta-agonistas como tocolítico. Então, o único tocolítico liberado pelo FDA, né, o único beta-agonista liberado pelo FDA para ser utilizado como tocolítico é a ritodrina. Tá? Então, o FDA não reconhece terbutalina, salbutanol, fenoterol como tocolítico, só a ritodrina. Tá? Mas mesmo nos Estados Unidos, a droga mais utilizada, o beta-agonista mais utilizado como tocolítico é a terbutalina. Tá? No Brasil também. Né? Vocês sabem que existem, isso vocês sabem melhor do que eu, beta-agonistas beta 1 e beta 2. Né? E existem os seletivos e os não seletivos. Os seletivos atuam exclusivamente em beta 1 ou beta 2 e os não seletivos atuam nos dois juntos. Os receptores que existem no miométrio são os receptores beta 2. E aí, pelos efeitos colaterais, nós preferimos usar os seletivos. Então, nós preferimos os beta 2 agonistas. Dessas drogas que tem aí, quais são os beta 2 agonistas?
A terbutalina, o salbutamol, o fenoterol, a ritodrina são beta-2 agonistas. Então, nós preferimos utilizar os beta-2 agonistas porque eles dão menos efeitos colaterais. Tá? A isoxisuprina, ela é beta não seletivo. Ela atua nos beta-1 e beta-2 agonistas, de tal maneira a causar efeitos colaterais, especialmente cardiovascular. Tá? Efeitos cardiovasculares. Qual que é o nome da isoxisuprina? Você lembra? Inibina. Então, a indústria farmacêutica foi extremamente feliz ao escolher o nome para inibir inibina. Então, talvez a droga mais utilizada de todas para inibir trabalho de parto é a tal inibina. Só que a inibina não é a melhor droga para se inibir trabalho de parto, porque ela é uma droga não seletiva. Porque ela é uma droga que causa muitos efeitos colaterais. Então, muito cuidado na hora de prescrever. Porque ao prescrever inibina, você está prescrevendo uma droga que é não seletiva, que está causando mais efeitos colaterais. Tá? Como é que você prescreve essas drogas? Né? Então, os beta-agonistas, eles apresentam efeitos colaterais maternos, né? Aliás, efeitos colaterais maternos e fetais, né? Esses efeitos, eles são principalmente cardiovasculares, né? Então, taquicardia, taquipneia, né? Isso maternos e fetais, taquicardia materna, taquicardia fetal, né? Taquipneia materna. Você começa a infundir a droga e você aumenta a droga paulatinamente, né? Esse aumento da droga ele vai acontecendo até que você alcance uma dose suficiente para inibir as contrações, ou até que você alcance uma droga na qual você consiga, que você não consiga mais elevar pelos efeitos colaterais maternos. Né? A hora que você consegue uma dose para inibir as contrações, você mantém essa dose por 24 horas. Tá? Manteve a dose por 24 horas, você começa a regredir, a retirar essa droga da mesma forma que você aumentou, tirando pouco a pouco. Tá? Retirou a droga, você observa por 24 horas. Observou por 24 horas, você começa a utilizar progesterona por via vaginal. E importante, você não utiliza a droga por via oral. Tá? Não existe fazer tocólise por via oral. Eu não faço a manutenção da tocólise por via oral? Não. Porque a dose necessária para se fazer tocólise por via oral seria tão alta que a paciente não conseguiria, não suportaria os efeitos colaterais. Então você faz por via endovenosa, tirou a endovenosa, não faz por via oral, você usa progesterona por via vaginal. Por via oral você não usa nada. Não precisa utilizar nada por via oral. Tá? Se ela ficou sem contração, você manda para casa com progesterona por via vaginal. Tá? Outros uterolíticos que você pode utilizar. Sulfato de magnésio, inibidores de prostaglandinas, do tipo indometacina, o etanol, claro que você não usa etanol, né? Imagina você dar pinga para paciente para inibir trabalho de parto, né? Óbvio que você não faz isso, mas o etanol é um uterolítico, né? Os bloqueadores do canal de cálcio, os antagonistas da ocitocina e a nitroglicerina. Vou mostrar para vocês que os bloqueadores de canal de cálcio, eles são a primeira escolha do Ministério da Saúde como uterolítico. Vou mostrar para vocês na sequência, tá bom? Então, a nifedipina, né, como eu estava dizendo, é a primeira escolha como uterolítico do Ministério da Saúde. A nifedipina deve ser utilizada 100 mg por via oral a cada 20 minutos até 4 doses, ou 20 mg por via oral em dose única. Se necessário, 20 mg após 90 a 120 minutos, se a atividade uterina persistir. Se após a segunda dose mantiver a atividade uterina, considerar falha terapêutica e utilizar outro agente. Tá? Se houver boa resposta terapêutica, a dose de manutenção é de 20 mg VO a
a cada 4 a 8 horas, por no máximo 72 horas. Até no máximo 3 dias. Tá? As contraindicações são hipotensão materna, porque ela é uma droga hipotensora, né? Então a PA menos que 90/50, e bloqueio atrioventricular. Então, repito, para o Ministério da Saúde, a primeira escolha como droga tocolítica é a nifedipina. Tudo bem? Quero falar um pouquinho para você sobre os antagonistas da ocitocina. Essa droga que nós temos aqui, ó, antagonistas da ocitocina. Tá? O que é o antagonista da ocitocina? Os antagonistas da ocitocina é uma droga chamada atosiban. Tá? O atosiban é uma droga sintética, né, que foi feita, deixa eu achar aqui, que foi feita à semelhança da ocitocina, certo? E ela compete com a ocitocina pelo seu receptor, tá certo? E, portanto, como ela age só no receptor da ocitocina, ela não apresenta efeito colateral, tá? Então, essa é a grande vantagem do antagonista da ocitocina, porque ela, teoricamente, não tem efeito colateral. Ela tem a sua fórmula, a sua molécula igual à da ocitocina, ela só age no receptor da ocitocina no miométrio, e ela não tem efeito colateral. Os efeitos colaterais são muito brandos, são muito leves. Tá? O principal efeito colateral da droga é o custo. É uma droga de alto custo. Tá? A eficácia da droga é muito semelhante das outras drogas que existem no mercado. Ela não é melhor que o beta-agonista, não é melhor do que o bloqueador de canal de cálcio. A vantagem mesmo é a vantagem do efeito colateral. Ela não dá taquicardia, não dá taquipneia, não dá hipotensão, né? Mas ela é uma droga cara. Tá? Então, é uma vantagem, por exemplo, para hipertensa, uma vantagem para paciente hipotensa, uma vantagem para paciente cardiopata, para diabética. Para essas outras pacientes, a droga é uma droga vantajosa por conta dos efeitos colaterais. Tá bom? Bom, para que nós fazemos a tocólise, como eu disse para vocês? Para poder realizar a corticoterapia, né? Então, a corticoterapia, ela visa a redução da membrana hialina, a menor gravidade da síndrome da angústia respiratória do recém-nascido, a menor gravidade da hemorragia intracraniana e a menor gravidade da enterocolite necrotizante. A corticoterapia ela é realizada entre 26 e 34 semanas após a retirada do tocolítico, se for o beta-agonista, porque diminui a incidência de edema agudo de pulmão. Então, se o que você estiver utilizando for o beta-agonista, né, for a terbutalina, o salbutamol, você não vai usar concomitantemente o corticoide e o beta-agonista, porque tem risco de edema agudo de pulmão. Então, você primeiro usa o beta-agonista, depois você usa o corticoide, tá? Você vai usar preferencialmente a betametasona ou, se não tiver, a dexametasona. Anota, betametasona, eu vou escrever isso na lousa para você. A betametasona são 12 miligramas intramuscular, uma vez ao dia, por 2 dias. E a dexametasona são 6 miligramas intramuscular, de 12 em 12 horas, por 2 dias. Então, beta, 12 miligramas intramuscular, uma vez ao dia, por 2 dias, e dexa, 6 miligramas intramuscular, de 12 em 12 horas, por 2 dias. Tá bom? Vai fazer isso 1 ciclo, no máximo 2 ciclos. Tá?
Existem trabalhos que mostram que quanto maior o número de ciclos que você fizer, mais a diminuição do pool neuronal. Então você vai discutir muito com o casal para dizer, olha, fizemos um ciclo, esse ciclo tem uma duração máxima ideal de 7 dias, então você fez um ciclo de corticoide, não houve um nascimento. Se por acaso voltar a entrar em trabalho de parto, vai repetir o ciclo, vai fazer de novo. Você vai discutir com o casal se vai ter necessidade, se eles vão querer ou não repetir o ciclo de corticoide, tá bom? Sulfato de magnésio. Então, alguns trabalhos começaram a mostrar que sulfato de magnésio poderiam proteger o sistema nervoso central dos prematuros, né? Então, em gestações com menos de 30 semanas, imediatamente antes do parto, você faria 4 gramas por via endovenosa. E com isso, você protegeria o sistema nervoso central desses fetos, tá? Então, sulfato de magnésio para proteção do sistema nervoso central. Isso faria imediatamente antes do parto. Eu ressalvo que isso não faz parte do protocolo do Ministério da Saúde, tá? Mas existem serviços, aqui eu cito a Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, que faz esse tipo de conduta nos seus casos. A Faculdade de Medicina da USP, da qual eu faço parte, nós não fazemos esse tipo de conduta. O Ministério da Saúde não faz esse tipo de conduta. Então, eu estou colocando aqui, porque eu sei que alguns serviços fazem, outros não fazem, tá bom? Mas estou colocando para vocês a título de curiosidade. Na assistência ao parto, berçário e UTI neonatal são importantes, tem que ter. A viabilidade, em alguns lugares são 28 semanas, em outros lugares já são 25, 26 semanas. Parto vaginal ainda é uma discussão. Em alguns lugares, indica-se parto vaginal com menos de 1.000 gramas ou acima de 2.500. Indicaria-se parto cesárea para as complicações clínicas e obstétricas, e entre casos entre 1.000 e 2.500 gramas, mas isso ainda é uma grande discussão. Para pacientes que estiverem em trabalho de parto, a monitorização fetal seria contínua. Evitar-se os sedativos, especialmente os sedativos opioides, porque passaria para o bebê, ele poderia nascer com uma depressão respiratória. Ofereceria analgesia de parto para evitar o estresse materno, evitar que o bebê nascesse deprimido. A amniotomia seria tardia para evitar a compressão do polo cefálico. A episiotomia seria ampla, entretanto, isso não é recomendado pelo Ministério da Saúde. O desprendimento lento do polo cefálico para evitar traumas intracranianos. E a laqueadura do cordão seria uma laqueadura tardia, entre 45 e 60 segundos. Para terminar, a profilaxia do estreptococo do grupo B. Então, o estreptococo do grupo B é um germe que habita a flora vaginal ou retal, cuja transmissão se dá durante o trabalho de parto. É algo que pode aumentar a morbidade e a mortalidade neonatal, principal causa de pneumonia e mortalidade infecciosa nos berçários. Preconiza-se a cultura perineal entre 35 e 37 semanas de gestação a toda a gestante para pesquisa de colonização. Então, toda gestante entre 35 e 37 semanas deve realizar pesquisa de colonização perineal para estreptococo. São fatores de risco para estreptococo: parto prematuro, ruptura de membranas ovulares maiores que 18 horas, febre durante o trabalho de parto, história prévia de infecção do trato urinário por estreptococo, mesmo que tratada, recém-nascido com infecção em gestação prévia. Para pacientes que apresentam esse fator de risco, elas devem receber penicilina G cristalina 5 milhões de unidades como dose de ataque, 2,5 milhões de unidades de 4 em 4 horas até o parto. Ou ampicilina, 2 gramas com dose de ataque e 1 grama de 4 em 4 horas até o parto. Ou clindamicina, 900 miligramas de 8 em 8 horas até o parto. Ou eritromicina, 500 miligramas de 6 em 6 horas até o parto. Elas só não recebem esses antibióticos se elas tiverem uma cultura negativa dentro de 5 semanas até o episódio. Exemplo,
Exemplo, ela tem fator de risco, então elas estão em trabalho de parto prematuro com 36 semanas, mas elas têm uma cultura colhida com 35 e é uma cultura negativa. Então vamos raciocinar. Ela tem uma cultura negativa com 35 semanas. Ela entra em trabalho de parto com 36. Você vai dizer assim, bom, ela tem um fator de risco que é prematuridade, 36 semanas. Mas eu lhe digo, ela tem uma cultura com 35 e é negativa. Portanto, ela tem fator de risco, mas tem cultura negativa, não precisa de profilaxia. Tá? Ela está em trabalho de parto prematuro com 34 semanas e não tem cultura, recebe profilaxia. Tá? Ela tem febre durante o trabalho de parto com 38 semanas e tem uma cultura com 35, estrépito negativo. Bom, não precisa de profilaxia, porque ela tem uma cultura dentro de 5 semanas que estrépito negativo, não precisa de profilaxia. Então, mesmo que ela tenha fator de risco, se ela tem uma cultura negativa dentro de 5 semanas, ela não precisa de profilaxia. Tá bom? Vamos discutir algumas questões. O parto pré-termo é considerado a principal preocupação da obstetrícia atual, por ser um evento frequente, cuja incidência não apresenta diminuição consistente nas últimas décadas e por se constituir na principal causa de morte e mortalidade neonatal. Sobre o parto pré-termo, assinale a alternativa correta. O parto pré-termo é aquele que se dá com menos de 34 semanas, errado, contadas a partir do primeiro dia do último período menstrual, não importando o peso do recém-nascido. Mentira, aquele que se dá com menos de 37 semanas. A bacteriúria assintomática não está associada a maior risco de prematuridade. Mentira, está. E quando presente, não necessita ser tratada com antibiótico. Mentira, está associada e precisa ser tratada. Chegou-se à conclusão de que a medida do colo uterino deveria ser indicada a todas as pacientes para rastreamento rotineiro do parto pré-termo, não só aquelas com fator de risco, entre a 10ª e 14ª semana, mentira, entre a 20ª e 24ª. Entre todos os fatores de risco, um dos que tem maior importância é a prematuridade anterior. Perfeito, alternativa correta, alternativa D, de dedo. Que medicamento, quando administrado durante o trabalho de parto prematuro, tem como principal objetivo a profilaxia da paralisia cerebral do recém-nascido? Portanto, é um neuroprotetor. Qual que é o remédio que eu falei que alguns serviços utilizam para neuroproteção? Sulfato de magnésio. Alternativa E, de escola. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Pela sua atenção, muito obrigado e um grande abraço.